Olá, meus queridos e amados, graça e paz, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando que a sua família, que a sua casa estejam indo bem com a presença gloriosa e o poder derramado do nosso Deus dentro do seu lar. Uma boa noite, este é um domingo especial, dia 29 de novembro de 2020, último domingo do mês, e nós damos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco a partir de agora no culto online da Igreja Batista Sinai de Almadina. A Igreja Batista Sinai de Almadina está localizada na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Eu quero começar fazendo um aviso em relação à Igreja Batista Sinai de Almadina. No dia 13 de dezembro, segundo domingo do mês, a igreja estará celebrando os seus 62 anos de existência aqui nesta cidade. Igreja Batista Sinai de Almadina, uma igreja viva, adorando ao Deus vivo e completando agora dia 13, no próximo dia 13, mês de dezembro, 62 anos de existência, de fundação, mas de adoração a Deus aqui na nossa querida, bela e amada cidade de Almadina. Também nesse começo, quero mandar um abraço para o meu irmão Juarez, ali em frente ao Colégio Santa Isabel. Deus te abençoe, Juarez, em nome de Jesus. Um abraço também à irmã Jardelina Araújo. Um abraço também para Jaime, que mora ali em frente ao posto de lavagem ali em Juciano e Seni. Um abraço, viu, a irmã Rosângela, um abraço à irmã Maria Raimunda Santos Reis, Lili. Sejam todos bem-vindos ao culto online em nome de Jesus. A dinâmica da Igreja Batista Sinai de Almadina, ela sofreu algumas alterações, mas já está quase 100% aí dentro da sua normalidade. Ficou da seguinte maneira: terça-feira, às 19h30, como também na quinta-feira, 19h30, culto de oração e palavra no templo. Aos sábados, às 19h30, estudo bíblico online com a irmã Paulina Costa. Domingo, às 9h, escola bíblica dominical, ainda online. Domingo à noite, às 19h30, culto de louvor e adoração ali no templo. E no mesmo horário, você que faz parte do grupo de risco, você que está tendo a sua saúde aí salvaguardada, preservada, você pode, como está fazendo agora, acompanhar, assistir a porção da Palavra de Deus, uma mensagem do coração de Deus para abençoar a sua vida e a sua família, 19h30, todos os domingos, em nome do Senhor Jesus. Dados estes avisos e mandado os abraços aos nossos respectivos visitados desta oportunidade, mas também para você, Almadina, nossa querida, bela e amada comunidade, uma comunidade generosa, uma comunidade bastante acolhedora. Um grande abraço do pastor Robson, mas também da minha família e da família Sinai aqui desta cidade. Queridos, chegamos àquele momento especial do culto, não é o mais e não é o menos importante. É um momento especial do culto, como todos os momentos são, mas nesta ocasião, nesta oportunidade, nesse momento, nós podemos consagrar ao nosso Deus a nossa vida financeira. E nós precisamos fazer isso sem reservas. Precisamos colocar as nossas finanças diante do Senhor. E como é que nós fazemos isso? Nesse momento de consagração de dízimos e ofertas, nós reservamos tanto para entrega quanto para a consagração, pois precisamos que a nossa vida financeira seja governada, dirigida pelo Senhor dos Senhores, o nosso grande Deus, o único capaz, o único poderoso de desfazer as investidas do gafanhoto, do devorador. Portanto, participe conosco também desse momento agora, que é muito especial. E para isso, é claro, a Igreja Batista Sinai de Almadina
ela disponibiliza duas formas, aliás, via tesouraria, aliás, são três agora, via tesouraria, via gasofilácio e via conta bancária. Por que tesouraria? Nesse momento de pandemia, onde alguns irmãos, algumas pessoas ainda se precavendo em relação ao vírus, né, ao contágio, você pode fazer consagrar o dízimo ao Senhor via tesouraria. Você procura a tesoureira da igreja, a primeira, a segunda, e devolve ali, consagra o dízimo que é do Senhor e também entrega a sua oferta. Essa é uma maneira. A segunda é via conta bancária na agência ou por aplicativo. A conta e agência e a titularidade deve agora estar passando na sua tela. A agência é a 601, dígito 7. A conta corrente é a 16, 229, dígito 9. E a titularidade é Igreja Batista Sinai de Almadina. Aí você coloca lá a agência, conta, valor do dízimo e da oferta e precisa aparecer lá o nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. Apareceu, você então aperta lá o Enter e depósito do seu comprovante, do seu recibo, tanto no caixa eletrônico quanto por aplicativo, depósito do seu comprovante, do seu recibo, você dá um glória a Deus, pois Ele está abençoando a sua vida financeira em você, comparecendo diante do Senhor, seja no gasofilácio, seja na tesouraria, seja na conta bancária, na agência bancária ou por aplicativo, em você tendo essa oportunidade e esse privilégio para dizimar e para ofertar ao Senhor, você está sendo tremendamente abençoado e chegando, claro, diante do trono da graça de Deus para ser mais um dos mantenedores e colaboradores da obra do Senhor aqui na terra. Feito isso, nós vamos orar. E eu quero convidar você, nesse momento, para que juntos estejamos colocando as nossas finanças diante do Senhor. Olha que Deus tem feito por nós maravilhas. A Bíblia diz que Deus é aquele que só faz maravilhas. Vamos orar. Soberano Deus, nosso querido eterno Pai Celestial, Deus presente, sempre presente, Criador dos céus e Criador da terra, em Tuas mãos, ó Deus, nós colocamos agora as nossas vidas e em especial nós consagramos ao Senhor a nossa vida financeira, Pai. As nossas finanças dependem e precisam da bênção, da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. A ação do devorador, a ação do gafanhoto é extremamente danosa na vida daqueles que não compreendem, ó Deus, esse momento para adoração. Meu Senhor, quando chegamos à Tua presença e dizemos com a nossa atitude de sermos dizimistas consagrados e ofertantes fiéis, estamos dizendo então que o Senhor é o único Deus da nossa vida financeira. Assim sendo, meu Deus, nós cremos pelos olhos da fé que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa bandeira, o nosso escudo, o Senhor é aquele que apacenta, o Senhor é aquele que multiplica, o Senhor é aquele que faz acrescentar em nossos celeiros a Tua bênção e a Tua graça. Pai, nos dê a Tua misericórdia a cada dia, nos dê o auxílio da Tua bondade em todos os instantes das nossas vidas. Se porventura, ó Deus, está nos ouvindo agora, alguém com alguma espécie de dificuldade em reconhecer este privilégio de ser um dizimista fiel e um ofertante consagrado, que o Teu Santo Espírito agora visite esta pessoa, onde quer que ele esteja, que seja alcançado pela mente do Senhor. Nos abençoa, nos dá um dia de paz. Meu Senhor, que Tu sejas com a mensagem desta noite, que todos aqueles que agora terão contato com a poderosa palavra do Senhor, que esta palavra seja restauradora, abençoadora, pois é a palavra, o Evangelho, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe, que esta seja a nossa máxima, sem resistência, sem reservas, que estejamos consagrando e colocando a nossa vida financeira à mercê, à disposição do Senhor. Meus amados, chegamos ao momento muito especial do culto desta noite, também a mensagem da poderosa Palavra de Deus, e agora você já está reunido com a sua família, em sua casa, na sua sala, de posse aí do celular, do tablet, do notebook, do computador, da sua TV, onde quer que você tenha escolhido para assistir a mensagem, para ouvir a mensagem do Senhor nesta noite. Que a bênção de Deus e que a sua graça, que o seu divino e santo Espírito ilumine as nossas mentes, pois a palavra é do Senhor, o Espírito é do Senhor e somos do Senhor, transmissores da sua palavra, do Evangelho, poder de Deus que transforma vidas e sempre transforma para melhor. Vamos abrir a palavra de Deus, aliás, que a nossa irmã Paulina, ela vai já projetar aí na sua telinha o texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. E você vai acompanhar conosco o que está escrito nesta porção da poderosa Palavra de Deus. Assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virá, e não saberás a que hora sobre ti como ladrão virá. Deixa eu corrigir. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Próximo versículo diz: Mas também em Sardes tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus santos anjos. O último versículo desse texto, o versículo 6, diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode repetir comigo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, algumas cartas foram escritas, endereçadas às igrejas da Ásia. São 7 no total. E uma destas cartas, ela foi escrita a esta igreja de Sardes. E no enunciado, na parte introdutória desta carta, o endereçado desta carta ao anjo da igreja que está em Sardes. Não quero que você pense que ali em Sardes havia um anjo assentado, um anjo com asas, ser celestial ali nas igrejas da Ásia. Não. Esse anjo da igreja que estava em Sardes, e assim como também nas outras igrejas, é a referência ao líder, ao pastor. E o texto vai prosseguir dizendo: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aí você dá uma olhadinha lá no profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo de número 1 e de número 2, e vai dizer assim, confere lá comigo: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2:
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então o texto está dizendo, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, fazendo uma alusão própria ao nosso Senhor, ao nosso Cristo amado. E aí prossegue, e as 7, também falando as 7 estrelas, que são aqui numa referência, numa alusão, às 7 igrejas. Conheço as tuas obras. É exatamente nesse ponto que nós queremos focar. Conheço as tuas obras. Este que tem os 7 Espíritos de Deus, tá? Com o domínio, com o senhorio de Deus, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor, este Jesus, ele diz para quem estava escrevendo esta carta, João, ele diz, olha, conheço, escreve aí para a igreja de Sardes e coloque assim, conheço as tuas obras. Você já imaginou? Já deu uma parada quando você lendo esse texto? E creio que não só por uma vez, não sendo também essa a primeira vez que você teria lido esse texto. Veja como o texto começa nessa colocação. Jesus dizendo, conheço as tuas obras. Olha, escreve aí e manda entregar lá na igreja de Sardes. E o líder vai colocar a igreja para ouvir o que está escrito nesta carta. E vai dizer para a igreja, conheço as tuas obras. A onisciência do Senhor da igreja. A onisciência do Cristo de Deus. A onisciência do nosso Salvador. Agora imagine uma coisa, Jesus dizendo para mim e para você, dizendo para mim e para a irmã Paulina, dizendo para todos nós, conheço as tuas obras. Maria, João, Pedro, Marcos, Antônio, Paulo, José, Felipe, conheço as tuas obras. E sabe, ele conhece mesmo, porque ele detém nas mãos todo o poder. A onisciência, a onipotência, a onipresença são do Senhor. E ele já começa dizendo que estava atento a tudo que acontecia ali naquela igreja da Ásia, ali na igreja de Sardes. Ocorre no início de cada uma das 7 cartas, nada está escondido aos olhos do Cristo onisciente, pois ele já começa a carta dizendo, eu sei tudo que acontece, eu sei tudo que está acontecendo, nada está encoberto aos meus olhos. Às vezes nós conseguimos esconder muitas coisas do pastor, conseguimos esconder muitas coisas dos nossos pais, conseguimos esconder muitas coisas do nosso professor, conseguimos esconder muitas coisas do esposo, da esposa, do nosso patrão, mas se tem alguém a quem nós não conseguimos esconder nada, tudo está patente aos seus olhos, é o Senhor Jesus. E ele já adverte logo, ele já deixa logo bem claro que ele sabia exatamente tudo, todas as obras que estavam sendo realizadas naquela igreja. Ele não precisava de um relatório, de um livro de atas. Ele não precisava de uma agenda preenchida por mãos humanas, pois ele sabia tudo. Uma vez que ele, Jesus, conhece perfeitamente os nossos atos, ele também, ou ele, somente ele, é capaz de fazer um julgamento com justiça. Você já imaginou? Jesus sabe exatamente como você canta, com que espírito você canta. Jesus sabe exatamente com que espírito você prega. Jesus sabe exatamente com que espírito você testemunha. Jesus sabe exatamente com que espírito você trabalha no reino de Deus para o seu crescimento.
Jesus sabe exatamente como você age no seu viver diário, como você tem agido na sua vida cristã. E aí prossegue dizendo o texto, essa igreja tem nome de que está viva, mas na verdade ela está morta. Veja que afirmação, né? Veja o peso desta afirmação. Tens nome de que vives e estás morto. Era o teor da carta. Não é invenção do pastor Robson. A advertência, a informação com segurança do onisciente de Deus, do Cristo de Deus, tens nome de que vives e estás morta. Seria difícil imaginar, queridos, uma censura mais avassaladora. Tens nome de que vives e estás morto. Esta cidade, Sardes, essa cidade arrasada não estava apenas morta, mas a igreja também. Não apenas a cidade de Sardes estava abatida, mas a igreja também estava abalada. E o Cristo de Deus se começa ditando a carta para que João escrevesse e diz, olha, coloca lá, eu conheço as obras dessa igreja, ela tem nome de que está viva, mas na verdade, na realidade, está abatida. Essa cidade estava tão arrasada quanto a igreja. E é incrível porque a igreja está implantada, estabelecida numa cidade para servir de porto seguro, para servir de bênção. Antes de qualquer coisa, a igreja está para adoração a Deus, para a proclamação do Evangelho, para a salvação de vidas através do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a igreja também está para dar respaldo, para orar pela cidade, orar pelas famílias, orar pelos governantes, orar pelas autoridades. E aqui em Sardes, a igreja estava abatida. Quem disse isso foi o próprio Cristo de Deus. Ela tinha perdido a sua visão, ela tinha perdido sua vida espiritual. Sardes, evidentemente, era conhecida como uma igreja viva, em que havia muita atividade. Mas aquele que não olha para a aparência exterior, porque nas atividades da igreja, o que mais os participantes querem é aquele parabéns, você foi bom, olha, você é o melhor, olha, não há ninguém que se compare a você, você é talentoso, você é por demais habilidoso. Mas aí chega aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que não está olhando para as habilidades. Não, ele olha para o exterior. Nós, o pastor, nossos pais, esposo, esposa, nós não conseguimos ver no interior, no coração. E algumas vezes nós nos enganamos, algumas vezes somos iludidos, algumas vezes somos enganados. Mas o Cristo de Deus, aquele que vê o coração, as obras daquela igreja, não estava agradando ao coração do Cristo de Deus. Mas aquele que não olha para a aparência exterior, mas vê o coração, diz com todas as letras, estás morto. Provavelmente, os cultos na igreja de Sardes eram bem frequentados e conduzidos de maneira correta. Provavelmente houve naquela igreja, havia naquela igreja departamentos, comitês, aniversários e reuniões das mais variadas. Provavelmente no hall de membros da igreja de Sardes pode muito bem ter passado líderes da sociedade, pessoas notáveis. No entanto, a acusação, a censura que o Cristo de Deus faz é que aquela era uma igreja que precisava de vida. É que aquela era uma igreja cujas ações, cujas atividades não estavam agradando ao coração de Deus. E aí prossegue o texto dizendo a respeito das obras, no versículo 1.
A igreja tinha obras, mas sabe de uma coisa? Estas obras não eram perfeitas diante de Deus. Você já parou para imaginar o que é que você está oferecendo a Deus? Quais as obras que nós estamos oferecendo a Deus? O que Deus diria das nossas atividades? O que Deus diria das atividades das igrejas da nossa cidade? As atividades, as ações, as programações são vivas? Têm vida? Ou são mortas ou não têm vida diante do Senhor? Ela não conquistou nada. Sardes, a igreja de Sardes, não conquistou nada no reino espiritual. Almas não estavam sendo salvas, santos não são fortalecidos, ajuda não está sendo oferecida aos necessitados, seus cultos estavam sendo formais, sem vida e sem sentido. Aí diz: não achei as tuas obras aperfeiçoadas diante do meu Deus. Cristo censura, leva uma palavra poderosa de advertência e de censura, mas lá na frente ele vai dar a oportunidade para que a igreja volte ao seu primeiro amor. A palavra para perfeita, não achei. Se você olha no versículo 1 do texto que lemos, vai dizer, no versículo 2, porque não achei as tuas obras perfeitas. Não que a igreja não estivesse fazendo nada. É a qualidade. O que a igreja de Sardes estava fazendo, diante dos olhos do que tem os 7 Espíritos de Deus, o que está lá, o rebento, o renovo, que está lá em Isaías capítulo 11, 1 e 2, diante do Cristo de Deus, do Todo-Poderoso, o que a igreja estava fazendo não era com perfeição. E a palavra para perfeita, literalmente, significa suficiente, cheia. Obras são cheias somente quando são avivadas pelo Espírito Santo de Deus. O trabalho da igreja é perfeito, o trabalho da igreja é cheio na sua plenitude. O trabalho de cada um de nós, quando eu falo igreja, você, pastor, departamentos, líderes, presidentes, coordenadores, conselheiros e secretários, diáconos, diretoria estatutária, quando a colocação da palavra perfeita é suficiente e cheia, as ações da igreja de Sardes só seriam perfeitas quando fossem avivadas, quando fossem na sua plenitude controladas as ações pelo Santo Espírito de Deus. É isso que faz a diferença entre uma igreja morta e uma igreja viva. As pessoas chegavam na igreja de Sardes: puxa, que igreja maravilhosa! Puxa, mas que igreja perfeita! Puxa, mas que igreja que é um exemplo! Pessoas por aí procurando igrejas perfeitas aqui na terra. Pessoas procurando lá na Ásia a igreja perfeita. Imaginemos agora alguém chegando com a ótica humana, com a ótica do homem, dizendo que igreja maravilhosa, quando na verdade, aos olhos do Criador, do nosso Cristo amado, a igreja estava enfrentando tremendas dificuldades na sua conduta espiritual. É isso que faz a diferença, sim, entre uma igreja viva e uma igreja morta. Uma igreja, uma sente, a igreja, veja bem, uma sente a falta do Espírito Santo e a outra está cheia e capacitada pelo Espírito. A igreja morta, ela sente a falta do Espírito Santo. A igreja viva, ela está cheia e capacitada para a realização do culto a Deus. Caso contrário, serão apenas obras imperfeitas, trabalhos imperfeitos, vazios, apresentados a Deus. Não será, e aqui é uma frase do pastor, tá? Aqui é uma citação nossa, não será o número de atividades ou a organização eficiente que vai tirar o lugar, que vai tirar a dinâmica poderosa do Espírito Santo.
Você pode fazer o que você quiser, o maior número de ensaios. Você pode organizar, ornamentar, criar, comprar acessórios, apetrechos, melhorar o som, pintar, fazer o que você quiser. E isso é bom. Cuidar da casa de Deus, isso é bom. Trabalhar para a ornamentação da casa do Senhor. Mas o que faz realmente a diferença é a ação dinâmica do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos conduz a uma adoração perfeita ao Senhor. Lá no versículo 2, vai ter a seguinte, deixa eu só me situar aqui, ser vigilante é literalmente esteja continuamente vigiando, não baixe a guarda. Estamos aí a 9 no Brasil, desde março, de 3 para 11, 8 meses enfrentando uma pandemia. E cada qual encara a pandemia de acordo com aquilo que tiver no seu coração. Para algumas pessoas a pandemia é um desafio, para outras pessoas foi um momento de dor, de luto, de choro. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque você pensa do seu jeito e eu tenho o direito de pensar à minha maneira. Mas respeito, sinto a dor das famílias que foram atingidas em cheio pela questão da pandemia desse vírus SARS-CoV-2, Covid-19. Irmãos, queridos e amados, você que nos ouve nesta noite, estamos vigilantes nesse momento de pandemia? Vigiar ou estar vigilante significa estar acordado. Estamos acordados? Não vou falar aqui a respeito daquelas 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas, que as 10 adormeceram e que quando precisou estar acordadas, 5 estavam prontas e 5 não. Mas o termo vigilante significa estar acordado, permanecer acordado. Tá? Jesus usou essa palavra 2 vezes no discurso lá no Monte das Oliveiras, requerendo vigilância constante da preparação para a sua segunda vinda. Vigilância é a palavra de ordem do Senhor, daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, para a sua igreja. Vigia, crente. Tem muitos louvores assim, né? De vigilância, vigia, crente. Crente que não vigia. Vigia. Vigiemos nós. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 35 e 37 diz assim: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se de madrugada, ao cantar do galo, se pela manhã. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Palavra de ordem para a igreja de Sardes, palavra de ordem para as igrejas aqui da cidade de Almadina, palavra de ordem para as igrejas da Bahia, do Brasil, do mundo, que é a igreja do Senhor. Palavra de ordem, vigiar, porque tão logo virá o nosso Senhor. Veja, confirma o que estava para morrer. No meio dessa igreja, a igreja de Sardes, havia alguns elementos de vida, mas mesmo estes estão prestes para morrer, literalmente estão prestes para morrer, mas não vamos permitir que isso aconteça. É incrível, não se deve permitir que isso aconteça. É incrível porque na igreja de Sardes havia uma parcela da sua membresia, da sua congregação, que realmente estava com a vida espiritual destroçada, abalada. Mas eu louvo a Deus, eu adoro ao Senhor, porque em todo o rebanho, seja em Almadina, Bahia, Brasil, nos 4 cantos da terra, em todo o aprisco santo do Senhor da igreja, onde o aprisco está abalado, onde a igreja está solapada, há sempre um remanescente que não se contamina. Há sempre um remanescente que escolhe viver uma vida digna diante do Senhor. Sardes, a cidade de Sardes, tinha sido capturada algumas vezes, 2 vezes pelo inimigo, por causa da falta de vigilância do seu povo. O descuido e a falta de vigilância, de manter uma vigilância eficiente,
decorrentes da confiança excessiva. Isso aqui é muito sério. Muito cristão hoje com uma confiança excessiva, quando a Bíblia diz, olha, você que está em pé, cuide e não caia. E vai tão convencido de que está de pé, que está melhor do que os outros, que está na síndrome do Flamengo em 2019, em outro patamar, por falta de vigilância. A cidade de Sardes, por 2 vezes, ela foi atacada e perdeu a batalha. Queridos, os muros e os portões da cidade de Sardes eram extremamente fortes. A colina na qual a cidade alta havia sido erguida era íngreme e imponente. O único acesso à cidade alta, cuidadosamente fortificada para não oferecer chance ao invasor. Mas sabe, e aqui é uma palavra para mim e para você, nós precisamos de vigilância, precisamos que a nossa vida esteja todos os dias, em todos os momentos, milésimos de segundos, minutos, horas, precisamos que a nossa vida esteja em perfeito estado de vigilância, porque o inimigo, ele sempre ele não quer saber os seus pontos fortes. Os pontos fortes, já sei, vou deixar aqui para um outro momento. Mas ele quer observar o ponto fraco. E não foi diferente ali em Sardes. Havia um ponto fraco naquela cidade. Em um lugar, era possível que o inimigo ágil subisse à parede perpendicular da montanha imponente, se os defensores fossem negligentes e permitissem que ele a escalasse de maneira desimpedida. Ou seja, com toda a segurança, sendo uma tremenda fortaleza, nos muros e portões, havia um ponto de cuidado, havia um ponto frágil, havia um ponto vulnerável ali na cidade de Sardes. Havia um ponto fraco onde o adversário explorou por 2 vezes. Queridos, já paramos para pensar quais os pontos fracos em nós? Você conhece seu ponto fraco? Ou você acha que não tem? Você sabe em que área você se sente fragilizado? Você sabe o ponto da sua vida espiritual que é aquele calcanhar de Aquiles? Pois é, Sardes tinha o seu ponto fraco, mas volta e meia fazia questão de esquecer, e o adversário escalando esta montanha imponente, contando com a falta de vigilância dos que cuidavam da segurança, era facilmente derrotada pelos inimigos. O significado dessa lição para os cristãos é extremamente óbvio. Apenas um ponto fraco em nosso caráter, um lugar desprotegido em nossa vida espiritual, para sermos vítimas da astuta estratégia de Satanás. Cuidado, quando você se acha que está forte, é aí que você está fraco. Tá? Cuidado, porque é isso que a Bíblia diz. Quando você se acha uma rocha, você pode estar sendo tão somente uma areia movediça e não a percebeu, não se tornou apercebida disso ainda. Não deu atenção a isso ainda. Vigilância, amado. A palavra para a igreja do Senhor é vigilância. A vigilância eterna é o preço da segurança e da fidelidade a Deus. Crente que vigia paga preço. Crente que não vigia vive uma vida desregrada, sem limites. Crente que vigia está pronto para pagar o preço da sua segurança e está pronto a prestar fidelidade a Deus. Aprendemos aqui 5 passos que servem também para um avivamento. Além da proteção, da segurança, para um avivamento nosso. Ali na igreja de Sardes, Jesus vai pontuando nos versículos e ele vai colocando no versículo, se não me falha a memória, versículo 2, ser vigilante, confirma os restantes. Versículo 3,
lembra-te do que tens recebido. Versículo 3 ainda, guarda-o e arrepende-te. Aqui está um conjunto de medidas que, enquanto o Cristo de Deus ditava para que João escrevesse, ele estava dando um norte do que a igreja, ou de como a igreja precisaria se comportar para permanecer vigilante, sair do estado de inércia, deixar de prestar um culto sem vida, deixar de apresentar obras vazias e mortas diante de Deus. É isso que Sardes estava fazendo lá, e é isso que Jesus manda João escrever. Vigilância, confirma os restantes que estavam ali. Havia um grupo abalado, mas tinha gente boa que estava querendo o crescimento da igreja. Havia um grupo rebelde, mas tinha gente boa que estava querendo compromisso com Deus. Lembra-te do que recebeste. Tá? Havia muita coisa da parte de Deus direcionada àquela igreja. Aí manda ter o cuidado de guardar e também o arrependimento, que é a marca da igreja. É a marca de cada um de nós. Mais uma advertência é anunciada. Mais uma advertência é anunciada. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É o Mateus capítulo 24, 42 ao 44, que assim está escrito. Vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Porém, considerai isso. Se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, a hora em que não penseis. Repetidas vezes, veja que o cuidado do Senhor para com a igreja de Sardes, para com a nossa igreja, para com a nossa vida, porque eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja do Senhor. E o cuidado, o despertamento do Senhor para a igreja é a vigilância. Está pronto. Repetidas vezes essa advertência nos é dada. E aí nós temos também, no versículo 4, uma aprovação. Mesmo na igreja morta em Sardes, havia, claro, como disse há instantes atrás, um remanescente fiel. Algumas pessoas permaneceram fiéis. Os fiéis escolheram não se contaminar. Lembra da semana passada? Daniel e seus amigos que não se contentaram, não quiseram se contaminar com as iguarias do rei, não quiseram o vinho do rei, não quiseram participar do gesto pagão. A linguagem, os fiéis não contaminaram suas vestes. O texto vai dizer sobre isso lá. A linguagem mostra que roupas manchadas desqualificam o adorador e desonra o seu Deus. A exigência para estarmos na presença de Deus, como no final do texto que lemos, capítulo 5, para os que estão diante de Deus, o que vencer será vestido de vestes brancas. Deus, Ele conhece a nossa vida, mas também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são pessoas dignas. Queridos, a linguagem mostra que roupas manchadas, como disse, desqualificam o adorador e desonram o seu Deus. A pureza moral nos qualifica para a comunhão espiritual. Estando a igreja de Sardes e nós, a igreja dos nossos dias, na presença de Deus, nossos pensamentos e sentimentos não podem ser manchados. A nossa vestimenta espiritual, ela não pode ser manchada por sujeira. Nós precisamos que as vestes da nossa personalidade devem ser mantidas puras se desejamos constantemente termos comunhão com Deus. Para aqueles que mantiveram sua pureza, a promessa é a seguinte, lá no versículo 4. Comigo andarão de branco. A igreja de Sardes precisava se manter pura. Mesmo aquela parcela que estava ali numa inércia,
de braços cruzados, aceitando tudo e todo tipo de comportamento contrário a Deus, oferecendo a Deus um culto vazio, oferecendo a Deus obras mortas. Esta parcela precisava vigiar, se arrepender e comparecer diante de Deus com vestes brancas. Comigo andarão de branco, uma vez que mantiveram suas vestes limpas, eles serão para sempre vestidos de branco, que é o símbolo da santidade divina ou da justiça de Cristo. Caminhando para o final, aqueles que permaneceram brancos são dignos de honra. E aí também o texto vai dizer a respeito da recompensa. Veja o que diz: a promessa ao vencedor de Sardes, a promessa ao vencedor em Sardes, se encaixa com o que acabou de ser dito. O que vencer será vestido de vestes brancas. Veja que há aí uma recompensa. Para o que vigia, para o que está oferecendo a Deus obras cheias da ação do Espírito Santo, para o que não contamina as suas vestes, para aquela parcela da igreja do Senhor que no seu coração resolve não se contaminar e pede ao Espírito Santo de Deus que possibilite a esta vida, a esta parcela da igreja do Senhor, a oferecer a Deus um culto racional, um culto que chegue ao trono da graça. A esta parcela vai haver sempre recompensa, e a recompensa é da parte do Senhor. A recompensa é o presente, a promessa ao vencedor de Sardes se encaixa com o que acabou de ser dito. O que vencer será vestido de vestes brancas. Mas sabe onde estaremos gozando deste prêmio? Lá nas mansões celestiais. Vencedor será vestido de vestes brancas. Estaremos com o nosso Cristo nas mansões celestiais. Nas Escrituras, a cor branca denota estado de festividade, vitória, pureza e o estado celestial. Então, aos vencedores de Sardes e aos vencedores da igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, para esta igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, existe recompensa, existe prêmio. Aquele que vencer, que permanecer firme até o fim da vida, recebe a promessa: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Se não me falha a memória, nesse versículo, o versículo de número 5, o que vencer será vestido, na parte B, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E tem mais recompensa: vou confessar o nome dele diante do meu Pai e também diante dos anjos. Vale a pena ser vigilante. Vale a pena oferecer a Deus o culto espiritual. Vale a pena oferecer a Deus uma obra perfeita no Senhor. As ações que adoram ao Senhor. É o que está dizendo lá. Ao que vencer, aquele que permanecer firme até o fim, receberá a promessa: não ser riscado do livro da vida. Mateus 10, 22, assim está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é, eternamente. Encerrando, esse nome não só permanecerá seguro no registro celestial, como Jesus promete: eu vou confessar. Quando ele diz não terá o nome riscado do livro da vida, mas ele diz que vai confessar o meu e o seu nome. O nome da igreja que resolveu vigiar. O nome da igreja que resolveu que as suas vestes fossem sempre alvejadas no sangue do Cordeiro. O nome da igreja que resolveu pedir ao Espírito Santo de Deus orientação e discernimento para o oferecimento de um culto de adoração perfeita ao Senhor. Jesus promete que confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Queridos, Cristo não se envergonhará em reconhecer aqueles que lhe pertencem. Aqueles que lhe pertencem. Cristo não terá vergonha de dizer: Pai,
eis aqui a Paulina, Pai, eis aqui Ana, Pai, eis aqui a diaconisa Eudina, que agora está em Salvador, ou indo a Salvador, deve ter chegado pelo horário, pois amanhã se fará um exame, né? Está cuidando da saúde, a nossa diaconisa presidente, nós estamos orando por sua vida. O Senhor Jesus não terá vergonha em dizer: Pai, eis aqui Jéssica, Reisiane, Pai, eis aqui Aninha, João, Pai, eis aqui a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas olha, qualquer que confessar a Jesus diante dos homens, ele também vai confessar o Senhor, o seu nome diante do Senhor, vai confessar diante de Deus. Qualquer que confessar a Jesus diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tá? Então, quem confessa, quem paga o preço, quem vigia, quem procura fazer o melhor no reino de Deus, quem não cruza os braços olhando a banda passar, quem se envolve de corpo e alma na unção do Espírito Santo de Deus, vai ser confessado, vai ser apresentado, e não tem coisa melhor. Tá? Você chegar com Cristo, é Ele que vai confessar você, é Ele que vai apresentar você a Deus e aos anjos. E o texto finalizando, ele diz o seguinte, e isso aqui eu acho, para mim é muito forte, é marcante quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem aqueles que têm ouvidos só para escutar, mas não quer praticar. Tem aqueles que têm ouvidos só para escutar, para dizer: tá vendo, se fulano tivesse aqui, olha, essa palavra foi para fulano. Não, se fulano tivesse aqui. Mas o que Jesus diz, olha, quem tem ouvidos, aí em Sardes, aí em Almadina, aí na Bahia, aí no Brasil, aí na igreja do Senhor espalhada por sobre a face da terra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ouvir o quê? O que o Espírito diz. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E Ele está dizendo para você que pode nesta noite estar na casa do Senhor. Ele está dizendo para você que não tem a prática de ser um contribuinte, um ofertante dizimista, para assumir esse compromisso. Ele está dizendo para você que passou o ano e não falou de Jesus para uma pessoa, assumir esse compromisso. Ele está dizendo para nós, pastores, agirmos conforme a visão de Deus. Ele está dizendo para nós, igreja, estarmos vigilantes, porque a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando professamos a fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase recorrente ressalta a responsabilidade do ouvir. Essas cartas e essa carta de Sardes, assim como de Esmirna, Laodiceia e as demais igrejas da Ásia, elas eram lidas em voz alta nas igrejas. O líder lá, o responsável pela reunião, pelo culto, ele lia esta carta em voz alta, e com certeza ao final da leitura o coração da igreja já estava transformado, o coração daquela parcela de Sardes que estava a ponto de morrer já tinha recebido o trabalhar do Espírito Santo de Deus, e com certeza ao final eles já estavam dispostos à vigilância, a oferecer a Deus um culto racional, a oferecer a Deus o seu melhor, a oferecer a Deus a sua vida, a se sacrificarem por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que assim como o Senhor Jesus falou ali em Sardes, e certamente a mudança aconteceu, que aconteça também em nossas vidas, em mim como igreja, em cada um de nós como igreja, e a glória é tão somente do Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho que transforma o mundo. Que Evangelho? O verdadeiro poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer um conselho? Pense nisso, mas pense com muito carinho. Que Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Pastor Robson, pastor da Igreja Batista Sinai, aqui em Almadina, a igreja localizada na rua Valdemar Cardoso,
número 32, bem no coração da cidade. Dia 13 de dezembro, segundo domingo do mês, 62 anos de existência da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui nesta cidade. Igreja Batista Sinai de Almadina, uma igreja viva, adorando ao Deus vivo.